E assim como lá no cálculo 1 as derivadas parciais de ordem superior serviram para você estudar máximo e mínimo, aqui também elas vão servir, né? Você vai usar essas derivadas parciais de ordem superior para fazer o estudo dos pontos de máximo, ponto de mínimo dessas funções. E aí vai aparecer um outro tipo de ponto que não tinha lá no cálculo 1, que é o ponto de Sela. Ele é um tanto quanto equivalente ao ponto de inflexão que vocês viram lá no cálculo 1, tá? Então aqui vai ser máximos e mínimos. Tá? Eu vou dividir aqui porque... Desculpa, viu, pessoal? Pediram para eu não dividir da outra vez, porque eu vou precisar terminar lá. E bem, aí termina essa parte aqui que a gente diz que é a parte de diferenciabilidade. Aí vem a última parte do nosso curso, que é integral. Aí vem as integrais duplas. Tá? Nas integrais duplas, você vai estudar a definição da integral dupla. Você vai ver que a integral dupla é uma coisa complicada. Você pega a integral dupla, é uma integral que você faz de uma função de duas variáveis. Tá? Se a função tem 3 variáveis, é a integral tripla. Se ela tem 4 variáveis, é a integral quádrupla. Né? E assim por diante. Então, se você tem uma função de 2 variáveis e vai calcular a integral dela, é uma integral dupla. E a integral dupla, então, o domínio dela é no plano. Você tem um conjunto no plano e quer calcular a integral ali. Integral dupla. E é uma coisa complicada, porque você pega e divide aquele domínio, né, em vários retângulos pequenos. Em cada retângulo você escolhe um ponto, que é chamado, o conjunto desses pontos é chamado conjunto admissível àquela partição. Aí você calcula a função em cada um desses pontos e multiplica pela área daquele retângulo. Aí cada ponto você calcula a função ali e multiplica pela área. Pega outro quadradinho, calcula a função naquele ponto e multiplica pela área, e soma tudo isso. Isso é chamado soma de Riemann, dá um número. Depois você faz um refinamento da sua partição e calcula a soma de Riemann de novo. Faz outro refinamento, calcula a soma de Riemann de novo. Aí você vai vendo para onde vão tendendo as somas de Riemann. Elas vão tendendo para um número. Esse número é a integral dupla. É super difícil de calcular. Só com um computador para calcular dessa maneira. É assim que é definida a integral dupla. Mas aí apareceu um matemático, o Fubini, que ele viu uma maneira simples de calcular a integral dupla. Uma maneira sem ser dessa forma, né? Aí, então, a gente vê o cálculo da integral dupla. Que é o teorema de Fubini. E aí a gente vê também a mudança de variável na integral dupla. E tem uma mudança que é consagrada, que é as coordenadas polares. Tá? Lá no cálculo 1 vocês fizeram mudança de variável, né? Você pegava uma integral e ela era complicada de calcular. Aí você fazia uma mudança de variável e ficava simples. Aqui também vai acontecer coisas assim. Aí vem a integral tripla. Quando você tem uma função de 3 variáveis, aí vem as integrais triplas. E para as integrais triplas você tem a mesma coisa, a definição, o cálculo da integral tripla, usando o teorema de Fubini, a mudança de variável na integral tripla, e aparece na integral tripla duas coordenadas que são
que a gente estuda assim com mais detalhes, que são as coordenadas cilíndricas e as coordenadas esféricas, tá? E aí termina esse o nosso conteúdo programático, tá? Hoje é a nossa primeira aula, a gente tem aí 31 aulas para a gente ver isso tudo, né? Para a gente ver se acho que dá, né? Acho que dá. Até a gente está omitindo algumas coisas aqui nos máximos e mínimos. Tem aqui multiplicadores de Lagrange, né? A gente está evitando. Olha, a nossa primeira prova, ela deve ir, como eu disse, esses dois conjuntos de tópicos aqui, eles são preliminares. O nosso curso mesmo é esse, né? Então, a nossa primeira prova, ela deve ir até aqui, ó. Até aqui. Tá? Daqui até lá, tá? E aí, as coisas aqui são relativamente simples, né? Aqui é relativamente simples, é bem simples aqui também, né? As coisas aqui são simples. Vocês têm que aproveitar e tirar uma boa nota nessa primeira prova, tá? Porque o assunto depois vai complicando um pouco. Aqui já complica um pouquinho, né? E aí a nossa segunda prova deve ser essa parte aqui. Já teve casos em que, porque fecharam os portões e tal, não teve aula, faltou luz, e aí não deu tempo de dar este assunto aqui, máximos e mínimos, para a segunda prova, aí ele ficou para a terceira. Mas o meu plano é que ele fique aqui para a segunda prova. Então a segunda prova fica aqui, ó. E a terceira aqui. Essa parte aqui, tá? Essa parte aqui. O que eu digo sempre, o que eu aconselho sempre aos alunos, para passarem, para quem está interessado em passar no curso, né? É que você se esforce para passar logo na segunda prova, né? Passar logo na segunda. Ou então, tirar boas notas na primeira e segunda, de maneira que você não vá com pressão para cá, tá? Essa parte aqui é uma parte muito bonita da matéria, mas ela tem muita conta, né? Porque é assim, uma integral tripla, por exemplo. Você lembra do cálculo 1 que você fazia uma integral e às vezes dava muito trabalho, tinha que fazer mudança de variável, ou fazer integração por partes, ou fazer substituição trigonométrica, né? E aqui, se você pegar uma integral tripla, você vai ter que fazer 3 vezes aquilo, né? Integra com relação à primeira variável, integra com relação à segunda variável, integra com relação à terceira variável. Na primeira integral você tem que fazer uma mudança de variável. Na segunda integral você tem que fazer por partes. Na terceira você tem que fazer uma substituição trigonométrica. Você tem que gastar o seu cálculo 1, entendeu? E às vezes é uma conta muito grande, você erra um sinal e aí já perde um ponto ali, né? Entendeu? Então é bom você não ir com pressão para cá, tá? É bom você se empenhar bem desde o começo, tá? E olha, assim, outra coisa que eu digo sempre, essa disciplina, ela é muito bonita, eu acho, né? Mas para você aprender bem, você precisa estudar mesmo, você precisa gastar tempo com ela, né? Você não vai aprender só olhando de lado, não, né? Você precisa sair daqui da aula e estudar aquela aula, e fazer a lista de exercício. E olha, você tem uma coisa muito boa aqui no Projeto Newton, porque você veio aqui para a aula, você não aprendeu bem o assunto, você olha a aula de novo. A aula vai estar postada lá, essa mesma aula, não esta aqui, mas aqui a aula que eu ministrei em 2013. Mas é a mesma. Eu só estou um pouco mais novo, mas é a mesma, né? E aí você pode assistir aquela aula lá. E aí, ó, eu não entendi quando o professor explicou aquilo ali, eu fiquei com dúvida, não quis perguntar, eu não entendi no livro também, assiste lá, né? E outra coisa, você tem os tutores, cadê, olha os tutores lá, levanta lá, por favor. Ali, ó, esses rapazes aí elegantes, ó. Tem mais para ali? Você é o... Felipe
Marcelo, Lidiane. Desculpa. Ah, olha que legal, o Everton está me falando ali que neste semestre esta aula vai ser disponibilizada novamente. É legal, né? Esta mesma aula está sendo gravada, vai ser editada e você vai poder assistir em casa quando estiver estudando. Olha, não tem nada melhor do que isso, né? Olha, você tem o professor dando a aula para você, a aula é gravada, fica lá na sala muda ou na sala virtual, você pode assistir quantas vezes quiser e precisar. E tem os tutores para você tirar dúvida, eles têm plantão de dúvida. Então é muita coisa a seu favor. E você tem que usar isso, tá? Tá bom, pessoal? Então no fim do curso eu quero ver todo mundo aprovado, tá? Ok. Olha.